Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é, e nesse vídeo nós estaremos falando o que é energia interna e o que é entalpia. Esses são conceitos da termodinâmica. Bom, vamos lá, o que é energia interna? Energia interna, o U, é a energia de um determinado sistema termodinâmico relacionada com a sua temperatura interna. Então, quanto maior a temperatura, maior é a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Se você pensar para falar o que é temperatura, né? Então, se você olhar a definição de temperatura, em algumas doutrinas, digamos assim, alguns autores diz que a temperatura é medida da energia interna dos átomos, digamos assim, né? Que está relacionada, quanto mais energia eu tenho, mais agitado fica, né, a movimentação ali dos elétrons e por aí vai, né? Então, a energia interna depende da temperatura, a temperatura depende da energia interna nas suas definições, né? Então, a energia interna é uma medida aí relacionada à temperatura interna das substâncias, né, dos corpos, etc. Bom, a energia interna não tem valor absoluto. O que quer dizer isso, né? Não tem eu consigo determinar valores para a energia interna, mas que são com base de referência. Então, se eu falar energia interna é 10 joule, aí você fala, mas 10 joule, legal, e daí? 10 joules comparada com a situação padrão para aquela substância, né? Então, em alguns casos ou em algumas substâncias, você tem a condição padrão, que é o que eu vou chamar de entalpia de energia interna zero. Mas na verdade não é, porque como é relativo à medida de uma determinada temperatura interna, eu não tenho temperatura zero zero, né? Tirando 0 graus Celsius, mas zero absoluto, praticamente não se consegue chegar, que é o menos de 273 graus Celsius, que é o zero Kelvin. Né, do ponto de vista, essa vem lá da escala da termodinâmica, a gente tem uma aula só disso aí, lá na termodinâmica. Então, eu tenho que traçar essa energia interna com relação a alguma coisa. Então a gente escolhe o chamado estado padrão como sendo zero e a gente mede a partir dali qual é os valores ou determina os valores a partir desse chamado zero que a gente escolhe, né? E qual que seria então a escolha de um modo geral mais frequente? É temperatura igual a 0 graus Celsius, que seria o 273 Kelvin, na pressão de 1 atm, que é a pressão seria a pressão atmosférica a nível do mar. Seria basicamente isso. Lá na química, existe as chamadas CNTPs, que são condições normais de temperatura e pressão. É mais ou menos isso, é mais ou menos a mesma coisa, só que lá eu tenho temperaturas e pressão diferente dessa aqui que a gente acabou de falar. É uma referência, né? Você pode de repente criar a sua referência, mas todos os livros de termodinâmica têm esse valor aí de referência. Bom, vamos falar o que é entalpia. A entalpia é uma outra propriedade termodinâmica definida da seguinte forma: H igual a U mais PV, aonde H é entalpia, U a energia interna, P pressão e V igual ao volume. Então essa propriedade ela junta, digamos assim, duas propriedades, a energia interna e uma relação da temperatura. Por que você fala a relação da temperatura? Se a gente lembrar da equação de gás perfeito, a gente tem lá que PV igual a mRT, né? Lá da equação de Caplayron, né? Lá da química, da físico-química. Então o que acontece? Eu tenho a relação de PV com uma determinada temperatura. Então, o que a gente está fazendo, a entalpia, ela reúne essas três propriedades numa única propriedade, que é a somatória da energia interna mais a pressão vezes o volume. Aí você pode perguntar assim, tá, mas para que eu defino isso? Na verdade, é para ficar mais conveniente. Ao invés de eu ficar trabalhando com energia interna mais pressão vezes volume, eu trabalho com essa propriedade de entalpia. Isso é tudo tabelado de modo geral. E aí você acessa os databook da vida aí, né, as folhas de dado, e aí você acessa qual que é a entalpia proporcional a uma determinada pressão e uma determinada temperatura.
Bom, pessoal, é isso aí. É muito simples, né? Essa aula. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber mais informações sobre o nosso canal, se inscreva aí no canal. Se quiser receber via WhatsApp, só mandar eu quero aí pro telefone que está aí. Não esqueça não, se for comprar alguma coisa, compra lá na nossa loja. Entra aí, tem um link aqui embaixo na descrição. E espero, né, vocês aí através de contatos, via Facebook, via WhatsApp, via e-mail. Se quiser fazer parte do nosso grupo, né, trazer informações para a gente, lá também a gente tem alguns links que a gente não divulga aqui, né, por motivos óbvios, né, que eu não vou falar aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.